Bom, boa noite a todos. Hoje é 21 de agosto de 2025. A gente vai começar uma outra reunião da Retina, da USP, e a gente vai começar a apresentação de um caso clínico com a Melissa Amaral, que é preceptora e fellow. Melissa, Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo ao Vinícius Maxud e ao Flávio Moura pela documentação e segmento do caso e ao Dr. Sérgio Pimentel pela discussão e auxílio na apresentação. Então, a gente vai começar com o caso de uma mulher de 34 anos, que é natural do Paraguai, e ela se queixava de embaçamento visual em ambos os olhos há cerca de 2 semanas. Esse era o fundo de olho dela. A acuidade visual do olho direito conta dedos a 50 centímetros e do olho esquerdo conta dedos a 1 metro. Vou passar agora para a análise do OCT. Aqui do olho direito, um vídeo da região macular e o corte foveal abaixo. E aqui também o vídeo da região macular do olho esquerdo e o corte foveal. Então, com esses exames de uma mulher de 34 anos, que se queixava de embaçamento visual em ambos os olhos há cerca de 2 semanas, eu queria abrir para a gente discutir sobre hipóteses diagnósticas, condutas. perfeito. Então, Maria Tereza, Mauro, André e Lívia, que vocês têm para comentar desse caso? É, Pode, bom, posso. pode, Pode manda bala. começar. ah, Bom, é bem evidente que existe algum processo vascular aí em atividade. A gente observa essas manchas algodonosas bem proeminentes, associadas a algumas hemorragias, né? E um quadro bilateral, assim, com certeza tem algo sistêmico acontecendo. O fundo de olho lembra um pouco ou uma Butcher-like, ou uma retinopatia hipertensiva, né? Esse descolamento seroso envolvendo a mácula poderia ser algo relacionado a uma retinopatia hipertensiva. Eu acho que esse paciente tem que fazer uma avaliação sistêmica um pouco mais detalhada, assim, claro, deve ter sido omitido algumas informações talvez relevantes aí para detalhar um pouco melhor o caso, mas eu seguiria em algo de causa vascular para investigar. Acho que é isso. Tá, tá. Quem mais? Pode falar? Eu concordo com o Perfeito. André, Maria Tereza, eu Uhum. concordo com o André, e aí, em termos de parte vascular, a gente tem que ver a parte isquêmica, tipo a hipertensão arterial, e a parte de vasculites também, né? Por exemplo, você pode ter um lúpus com esse quadro. E pensando de onde vem esse líquido subretiniano, a gente tem que avaliar um pouquinho melhor a coroide, porque quando você tem grande isquemia na retina, você pode também, com um quadro sistêmico, ter uma isquemia de coroide que vai te dar depois esse líquido subretiniano. O lúpus pode dar isso, né? E outras vasculites também, então a parte reumatológica é importante, além da hipertensão arterial. Nessa idade dela, a gente tem que pensar também em hipertensão da gravidez, né? Ou todas as doenças isquêmicas associadas à gravidez. Acho que é isso. Perfeito, Teresa. Então, a gente tem alguns diagnósticos vasculites como lúpus, hipertensão arterial, uma hipertensão acelerada, né, alta, paciente de talvez uma nefropatia para acontecer isso associado. Se ela for grávida, uma HELP syndrome. Lívia, algum outro diferencial aí? Acho que a doutora Maria Tereza já assinalou tudo. E assim, no diagnóstico das retinopatias de Putsch, também pesquisar se ela não tem histórico de trauma, né? De compressão Hum, torácica, abdominal. Isso aí, mas merece toda a investigação sistêmica. Perfeito, Eu perfeito. só Mauro? acrescentaria pancreatite, que também é uma causa típica de Perfeito. Pudge, Pudge-like, uso de drogas. Acho que é Uhum, isso. tá. Jorge? Tudo está correto na pensaria para descolamento seroso, bem bonito, um Waldstrom. Tá, tá. Aldostron mas com tanto exudato algodonoso assim? Não, geralmente não vem, né? Uma Waldstrom pode parecer hemorragia, né? mais uma oclusão de veia central, não é tão
Tá, mas só pela diagnóstico diferencial do descolamento seroso. tá. É, tem uma causa aqui que talvez vocês não citaram, que talvez seja importante também no Brasil para citar. Quem cita isso, hein? Fernanda, você lembra? Fernanda Dourado? Oi, doutor Sérgio. Então, tem uma causa sistêmica, ah, que pode estar associado com isso, além dos quadros vasculares típicos como hipertensão, vasculite lúpica, HELP, eh, eventualmente toxicidade. Tem um quadro que a gente já viu, a gente vê no HC comumente. Dengue. 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 Isso. O Vitor José colocou também. Então, as arboviroses podem dar um quadro parecido com isso. A gente tem endemia, né? De arbovirose, então tem que fazer o diagnóstico diferencial. Pode estar tendo dengue, eventualmente até febre amarela, né? E tem um quadro parecido com esse, sabe? É só o que faltou. Eu acho que o resto tá ali. Então, a conduta aqui é a gente fazer uma avaliação da causa sistêmica, ver como pode tratar, amenizar essa causa sistêmica e seguir a evolução. Dependendo disso, eventualmente fazer um acréscimo de tratamento oftalmológico aqui, né? Então, Melissa, você quer continuar? Aham. Então, igual foi falado, essa paciente ela foi investigada, ela foi uma paciente que ficou internada no nosso hospital. E aí, dos exames dela, ela tinha uma anemia, associada a uma linfopenia, tinha um aumento importante da creatinina, da ureia, tinha um aumento da microalbuminúria na urina e tinha uma redução da albumina sérica. Dos outros exames, ela tinha um aumento de PCR, VHS, também da troponina, mas pouco, aumento do dedímero e tinha um FAM com padrão nuclear homogêneo. Tinha redução das frações do complemento C3 e C4 e tinha positividade dos anticorpos anti-LA, anti-RO, anti-SM e anti-DNA. E anticoagulante lúpico era negativo e apenas a fração IgM do anticorpo anticardiolipina era positivo. Então, essa paciente que ficou internada para investigação, eu vou falar um pouco mais do quadro sistêmico que ela teve que levou à internação. Ô, Mel, posso te fazer uma Ela, pergunta? Antes, Aham. volta naquele slide lá, porque está super completa a avaliação clínica. O interessante de seguir esses casos no HC é que eles são avaliados por outras especialidades médicas e a gente tem essa possibilidade de discutir com a reumato, com cardio, com a nefrologia. Então, ela tem um quadro grave sistêmico, né? Só queria que você enfatizasse isso. E uma pergunta que eu tenho é quando você tem positividade em vários desses anticorpos, você tem FAM positivo, tem anti-LA, tem anti-SM, tem anti-DNA, tem anticoagulante lúpico, positividade de vários anticorpos indica a gravidade da doença ou só um dedímero aumentado, com ureia e creatina, ou manifestação, comprometimento de outros órgãos pela vasculite? Você sabe como a gente pode, clinicamente, falar de gravidade de doença? Eu conversei com uma colega da clínica e ter vários anticorpos positivos não necessariamente está relacionado à gravidade, mas o Uhum. anti-DNA, ele é usado para acessar a gravidade e resposta ao tratamento. Então, o anti-DNA dela estava maior que 800. Isso é uma faixa alta. Ótimo. Então, ao longo do acompanhamento, a reumatologia vai dosando esse anti-DNA ao longo dos meses para ver se ele está tendo uma redução e uma resposta adequada. Então, o anti-DNA, sim, é usado Marcador uma gravidade, de por assim dizer. gravidade. Ótimo, excelente. Tá, pode continuar. Aí, sim, né, o acometimento de outros órgãos, esse aumento de dedímero, até um pouco de troponina, mostra a gravidade do quadro, sim. Perfeito, perfeito. Pode seguir. Então, essa paciente internada, ela tinha uma história de há 2 meses ter começado com parestesia e dor forte nos membros inferiores, também dores articulares, perda de peso, que piorou há 2 semanas, e aí teve um envolvimento ocular, que foi o que levou ela a ir no pronto-socorro. Além disso, ela tinha um histórico de 2 gestações, sendo que foi um parto prematuro aos 7 meses e um aborto. Então, com essa história toda, esses exames, a reumatologia chegou num diagnóstico para ela que foi de lúpus e o primo diagnóstico, que antes ela não tinha, esse diagnóstico não tinha sintomas. E aqui eu vou listar uma série de manifestações que essa paciente teve, só para a gente ter ideia da gravidade do quadro dela e como isso afetou também a parte ocular. Então, a paciente que ela, durante a internação, ela teve uma neuropatia periférica e uma possível mielite lúpica.
Ela teve uma miopericardite, teve derrame pericárdico, o aumento da troponina de forma discreta, e no ecocardiograma uma hipocinesia difusa. Foi preciso fazer uma drenagem de pericárdio dessa paciente, que teve tiraram 350 ml. Ela teve também a nefrite lúpica, como a gente viu nos exames, aumento da creatinina, diminuição da albumina. Teve também que fazer ao longo da evolução uma toracocentese bilateral, foi retirado 600 ml de líquido. Acabou evoluindo também com úlceras gástricas, duodenais. Durante a internação, precisou de 6 transfusões de concentrado de hemácia. E também evoluiu com uma celulite de coxa direita de difícil tratamento que precisou de antibiótico de amplo espectro, usou tazocin e vancomicina. Então, com esse quadro da paciente, a reumatologia, ela tratou essa paciente com pulsoterapia de metilprednisolona por 3 dias. Um pouco depois, também fez 2 ciclos de fosfamida de ciclofosfamida e tem programação de fazer o terceiro. Ela ainda mantém o uso de dose alta de prednisona via oral, 1 miligrama quilo dia, e a nefrologia está planejando uma biópsia renal, que apesar dela ter o diagnóstico de lúpus, eles querem diferenciar o acometimento que essa paciente tem. E aí, o próximo slide, eu tenho uma evolução dela em um mês. Não sei se alguém queria fazer algum comentário, alguma coisa, ou se eu posso seguir. Algum comentário clínico que a Mel possa responder aqui? Porque é interessante como essa paciente foi seguida por outras clínicas. A Melissa trouxe todos esses dados. Eu acho que é importante isso. Ah, eu acho que a gente tem essa vantagem de discutir com outros médicos a evolução desses pacientes, né? E ter o auxílio deles imediato para tratar uma doença grave e, ao mesmo tempo, a gente tem acesso a um paciente grave que está sendo tratado numa outra clínica, que é pedido uma interconsulta para a gente fazer a avaliação oftalmológica e a gente vê as alterações retinianas ou oculares desses pacientes graves, né? Então, isso é uma grande vantagem que a gente tem de aprender seguindo esses pacientes, né? Só Alguma outra deixa pergunta eu clínica aqui? perguntar uma coisa. Não entrei atrasado, eu vi agora o caso super bonito, mas no caso da síndrome antifosfolípide, a presença dos 3 autoanticorpos, não vou discutir com a clínica, mas é claro que não é lúpus, mas a presença dos 3 autoanticorpos, né, antifosfolípide, anticoagulante lúpico e anti-beta-lipoproteinemia, indica uma maior gravidade. A gente já teve paciente assim, que não é o caso do lúpus, mas a presença dos 3 autoanticorpos na SAF é um biomarcador de gravidade, de maior risco de trombofilia, né? Tá. Eu tenho uma dúvida. Oi, Mauro. Do ponto de vista da retina, assim, a gente não tem um tratamento específico, a não ser a possibilidade dela ter muita isquemia, talvez haver uma indicação de uma panfoto. Se chegaram a discutir a possibilidade de fazer angioflu com o quadro O problema é o nefrológico. quadro clínico dela, né? Porque ela estava internada, Mauro. Então, pelo menos a anjo-OCT, você vai mostrar, né, Mel? Povo, sim. Então, anjo-OCT foi feito, Mauro, você vai ver o que ela tem de isquemia, mas a anjo com contraste com ela com uma insuficiência renal, eu acho que talvez a gente não conseguisse fazer. Futuramente, com ela estabilizando o quadro, a gente vai pedir, vai ver as sequelas que ela tem, tá, Mauro? Perfeito. É isso, né, Mel? Isso mesmo. Ela, durante a avaliação, ela com uso de catéter nasal, foi para UTI, então a gente conseguiu, assim, alguns exames dela com alguma dificuldade, mas ela tem retorno no ambulatório com a gente e a gente vai planejar. E o Flávio também está falando que era difícil colocar ela sentada para fazer exame, né? Exato, ela tá em cadeira de rodas, ela não consegue se levantar, então tem isso também. É, exatamente. Tá. Pode seguir. Bom, então, aqui para finalizar a apresentação, eu trouxe uma evolução de um mês dela, que ela ficou com a gente quase 2 meses internada. Então, as figuras de cima, de olho direito e esquerdo, no início do quadro, com descolamento seroso, e aqui a evolução embaixo dos 2 olhos. O olho direito teve uma melhora do descolamento seroso, mas aqui teve uma desorganização das camadas da retina interna, até o OCT teve uma atividade de segmentar para fazer o OCTA, e o olho esquerdo teve uma melhora do descolamento seroso, mas ele ainda persiste. E aqui o próximo slide é a avaliação final que a gente tem dela do OCTA. Coro capilar, coroide, plexo vascular profundo, sendo que do olho direito foi difícil segmentar, então o plexo vascular profundo tem bastante artefato.
Mas aí a gente tem, então, áreas isquêmicas, tanto na coriocapilar, aqui do olho esquerdo, então, que a segmentação era melhor, né? Quanto de plexo capilar profundo, né? E ela tem, mas no direito, talvez a gente consegue ver, não sei se é só erro de segmentação aqui, a gente teria que ver, ah, teria que ver a segmentação do OCTA no OCT estrutural, né? E comparar para ver aqui onde está passando o scan, para ter certeza que isso é uma grande área de isquemia. Mas ela tem uma sequela visual grande nesse olho, né? E É. ela tem, e no OCT estrutural a gente consegue ver PAN também, né? Que é compatível com essa área de isquemia que ela tem. Tá vendo aqui no olho esquerdo, no olho direito, bem no centro da imagem, Uhum. um afilamento, né, da nuclear interna e com aumento de refletividade aqui também, né? Então ela tem mais sequelas no olho direito do que no esquerdo. Esse é o corte foveal dela, né? Isso. É. Então ela perdeu tanto retina externa quanto retina interna, como você comentou. Algum comentário desse OCT e do OCTA? Não, ela tem áreas de dril, né, no olho, né? Pode voltar, é Uhum. isso. É, Embaixo da própria flechinha aí no olho direito, então já e, está organizando mesmo. Mostra que a isquemia retiniana talvez não seja nem só artefato de segmentação, mas acho que ela tem aquela perda mesmo na retina interna de vascularização. Quer dizer, ela teve eventos embólicos em toda a circulação capilar retiniana, aparentemente, né? o Mel, eu não lembro de você ter falado da visão dela agora. Nesse final, infelizmente, ela ficou com a acuidade visual na nossa última avaliação de conta-dedos 1 metro do olho direito e conta-dedos 2 metros do olho esquerdo. Puxa vida. Talvez ela ainda consiga melhorar um pouco mais do olho esquerdo, porque se você vê o olho esquerdo, o plexo capilar superficial tem isquemia, mas zona vascular não está aumentada. Passa de novo você ter estrutural na sequência. Então, aqui, aparentemente você tem menos lesão de fotorreceptor, mas é difícil de ver isso, né? Com descolamento seroso. Hum. Para que quando você reabsorva, quando houver reabsorção de descolamento seroso, ela consiga melhores contadedos para ter uma visão mais útil para ela. Mas aqui a gente mostra a gravidade do quadro dessa paciente sistemicamente, como você mostrou, e Uhum. as sequelas visuais que acarretaram isso. Algum outro comentário aqui sobre prognóstico? Algum tratamento específico ocular, injetar antiangiogênico ou corticoide faria algum efeito aqui para reabsorver mais rápido esse descolamento seroso? Eu acho que não, ela Não. está tratando da doença vascular obstrutiva, né? Só se isso sobrar como uma sequela depois que ela tiver controlada clinicamente. Mas acho que Isso. enquanto não, tem que tratar o problema vascular obstrutivo de base, né? Aqui Ou ela como o não nome tem falou, uma. né? Ela ficar com isquemia periférica, alguma coisa assim, né? Vascularização, mas por enquanto não. A Eu acho ideia que o desse. líquido, Oi, pode eu falar, mal. imagino que o líquido funcione mais como de central serosa. O que está causando dano não é o líquido subretiniano, mas as alterações vasculares, a isquemia. Eu acho que É isso. não teria pressa. O tratamento clínico sistêmico é o que acho que basta para resolver É, o líquido subretiniano. porque aqui o que ela tem, provavelmente esse descolamento seroso foi por isquemia da corocapilar, afetou EPR, diminuiu a capacidade de bomba e acumulou líquido subretiano nos dois olhos, como a gente vê na imagem de cima, né? E então você teve uma isquemia grande de corocapilar e de plexo capilar superficial e profundo nos dois olhos, mais no direito que no esquerdo. Isquemia a gente não consegue controlar com corticoide nem com anti-VEGF. O que a gente consegue controlar é exudação. Mas aqui é um quadro mais isquêmico do que exudativo, né? A transsudação, a exudação é por isquemia, então é difícil a gente controlar com injeções. Então, por isso que se faz o tratamento clínico para diminuir esse estado inflamatório gigante, né? Que ela tem, que causa essas lesões. Basicamente isso, certo? Sim. Alguém concorda? É isso, né? Só Ô, Pimentel, contextualizar. Pode Oi, falar, Jorge. Jorge. estou aqui pensando com relação a. Ela teve uma vasculite oclusiva disseminada, coroide, retina, tudo. Sim. Além do tratamento sistêmico dela, não sei, nunca li nada, mas só estou pensando aqui. Um corticoide tipo Osidex, teoricamente, não remodelaria melhor. Ela teve
perda de muita célula da retina. Esse PAN que você tem aí monstruoso, mas a atrofia da coroide, você vê que o teto mental também está sofrendo bastante. Mas Uhum. me ocorreu aqui que talvez seria algo que a gente pudesse fazer. Anti-VEGF, claro que não, não tem nenhuma finalidade. Mas do ponto de vista anti-inflamatório, talvez o Osidex ajudasse em alguma coisa. Sei que é difícil dizer se sim ou se não, mas é uma E- possibilidade. Então, Jorge, se a paciente não estivesse usando nada sistemicamente, eu concordo com você. Mas aí ela está com 1 miligrama por quilo por dia de corticoide, e ainda, além disso, está com imunossupressor, ciclofosfamida. Ela fez pulsoterapia com ciclofosfamida, fez pulsoterapia com corticoide, e agora está usando. Então, sistemicamente, essas drogas estão circulando nos vasos da retina e nos vasos da coroide. Eu não sei se um Ozurdex intravítreo aumentaria a concentração de corticoide Por exemplo, você tem uma mais. dermatomatoide cistoide por um Uhum, processo inflamatório, pasplanite. uhum. É, o efeito sistêmico é muito baixo para você melhorar. Agora, o Usudex, o paciente melhora muito e rapidamente. A efetividade, a eficácia é bem maior. Pensando sobre essa ótica de algumas patologias, a gente consegue, pensando em proteção de tecido neural aqui da retina, certo? A gente tem um processo de destruição muito grande. Claro que é isquêmico, mas essa isquemia provavelmente foi, vamos imaginar, uma vasculite oclusiva com mundo complexos, que talvez a nível de plexo capilar em retina, um Ozurdex tivesse um fator adjuvante com relação ao sistêmico que ela está usando. Mas, Jorge, deixa eu. Eu entendi sua ideia, é interessante. Talvez não tenha nenhum trabalho comparando isso, então as, as suposições, ambas podem ser verdadeiras ou falsas. Mas o que eu acho, por exemplo, na parsplanite, na uveitis intermediária, é, você tem um efeito só ocular. Sistemicamente não está acontecendo nada. Então, talvez não faça sentido você usar um medicamento sistêmico, certo? É, talvez, se num paciente com parsplanite você fizesse uma pulsoterapia, como essa paciente fez, talvez ele melhorasse, porque você vai ter uma concentração enorme de corticoide na retina, sistemicamente, né, na retina, na circulação da retina e da coroide. Mas não tem cabimento fazer isso num paciente com parsplanite, porque a alteração é só ocular. Então, da mesma forma, essa paciente tem um quadro primeiro obstrutivo, não é exudativo, né? É, Que o Dex totalmente poderia obstrutivo. ajudar mais, né? É, e eu acho que ela tem uma concentração grande já de corticoide, por causa das alterações. A gente está tratando ela sistemicamente, certo? Tem que tratar o rim, tem que tratar o coração, tem que tratar o pulmão, e por tabela o olho está sendo tratado, né? Então, então, eu não sei se o Ozurdex ajuda em alguma coisa, mas é uma ideia, é uma ideia. Só uma discussão de uma Algo- ideia, de isso. possibilidades e mecanismos. Sim, É, sim. eu acho interessante, Jorge, mas assim, o mecanismo, qual é o mediador aí dessa exudação, né? Ela tem oclusão vascular e aumenta a permeabilidade. Então, é puramente obstrutivo, isquêmico. E o corticoide a gente usa, por exemplo, no edema cistoide pós-operatório, no Ivaenguese ou no diabetes, quando os mediadores são citocinas inflamatórias, né? Que aí é que funciona. Aqui, provavelmente não, é um edema bastante agudo, né, relacionado com obstrução vascular. Ela usa corticoide sistêmico para bloquear a reação antígeno-anticorpo que está ocluindo os vasos sistemicamente, né? Então, só se a gente pensasse nisso, que a gente ia injetar o corticoide para atuar nos vasos. Mas aí o corticoide sistêmico atua melhor do que eu acredito eu, né? Por isso que a ideia é interessante, só se fosse para isso, para a gente pensar em que ele atuasse diretamente nos complexos, nos imunocomplexos que estão bloqueando os vasos intrarretinos e da coro capilar. Mas se não for por isso, e que eu acho que a medicação sistêmica é mais eficiente, o edema em si, ele não é mediado por citocina inflamatória, é puramente isquêmico, quebra de barreira de origem isquêmica. Então, acho que aí nem anti-VEGF, nem
nem corticoide, né? É só o tratamento sistêmico dos vasos que estão ocluídos. E- Então, Cleide, concordo com tudo que você falou. O raciocínio meu aqui é do seguinte ponto. Você tem uma vasculite oclusiva mediada por mundo complexo, provavelmente, e se você imaginar que um PAN é uma oclusão vascular semelhante à oclusão de veia central, ou seja, em plexos retinianos. Uhum. E quando você tem uma oclusão de via central, você tem uma melhora por melhora dos todos os fatores angiogênicos, VEGF e tudo mais, porque o corticoide também atua. Então, eu não estou dizendo que com certeza vai melhorar, mas no raciocínio de ter um adjuvante por uma coisa extremamente grave, como foi essa paciente, que ela teve oclusão de todos os níveis de vasculares na retina, talvez, eu não tenho certeza, como todo mundo acha que a gente não tem nada na literatura que venha comprovar sim ou não. Numa situação dessa, um adjuvante tem algum efeito protetor a nível de retina, como a oclusão de veia central que a gente usa também, entendeu? Ou a pasplanite que a gente usa também. Mas concordo que ela está fazendo altíssimas doses sistêmica e talvez já seja suficiente para todo o processo que a gente está visualizando aqui. Um caso muito bonito. Nunca vi um caso tão grave na minha vida, assim, com oclusão em todas as camadas da retina e córeo capilar. É, ótimo. Então, acho que a gente pode continuar, Melissa. Certo. Então, vou fazer uma revisão breve sobre a retinopatia Porter-like. Ótimo. Então, como já foi falado, né, a gente tem que lembrar do trauma quando a gente está falando de retinopatia de Porter, e quando a gente fala de Porter-like, a gente está pensando em alguma condição sistêmica, alguma condição clínica grave. Então, por exemplo, pancreatite, insuficiência renal e também as doenças autoimunes. Sendo que a pancreatite aguda, o fato de ter um Porter-like no fundo de olho é um indicador de falência de múltiplos órgãos e está associado a um pior desfecho para aquele paciente. Então, o mecanismo que a gente faz a hipótese é de uma oclusão pré-capilar, seja por trombo de gordura, agregação de leucócito ou algum outro mecanismo que vai gerar essa oclusão. Então, no fundo de olho, a gente vai ter os exudatos algodonosos e hemorragias na maior parte dos casos, sendo que os exudatos são mais comuns que as hemorragias. E a gente pode ter o Porter flecking, que é um sinal patognomônico dessas áreas poligonais esbranquiçadas entre as artérias e as vênulas, com uma área de retira normal ali próxima aos vasos. Outros achados também relatados nesse paciente é o edema de mácula, edema de disco e a pseudomácula em cereja. Aqui eu trouxe uma revisão sistemática que eles seguiram 68 olhos. Então, nos achados iniciais, é bem isso que eu falei no slide anterior, as hemorragias, os exudatos e o Potter-Flecking. Mas, após 2 meses, eles avaliaram como esses pacientes evoluíam. E aqui a maioria, 64%, acabavam evoluindo com atrofia óptica, 40% com a normalização do fundo de olho e uma porcentagem significativa de 23% acabavam também tendo uma IPR mosqueada, é, alterando a área de atrofia GPR com hiperplasia. E a avaliação da angiofluoresceinografia, 70% tinham áreas de não perfusão, 45% preenchimento lento dos vasos durante o exame e 20% extravasamento tardio do contraste. E aqui eles fizeram uma tabela com as etiologias dos pacientes. Então, a maior parte dos pacientes ou era trauma ou pancreatite aguda, e aqui nesse trabalho deles, 2 pacientes tinham lúpus. E eles foram avaliar a acuidade visual inicial na apresentação do quadro. Aqui está em Logmar. Então, os pacientes que eles encontraram que tinha pior acuidade visual eram pacientes com lúpus ou então com Porter-like associado à gestação, seja por síndrome HELP ou então um quadro de sepse pós-cesárea. E também foi visto que a melhora da acuidade visual era mais comum nos casos relacionados a trauma e pancreatite aguda, mas também eles tinham um maior número de pacientes com esse quadro, então era mais fácil de fazer essa avaliação. Aqui é um outro trabalho que aí avalia o Porter-like em pacientes com lúpus. Então, eram 8 pacientes com lúpus bilateral, o quadro ocular, então eram 16 olhos. No 6º mês de segmento desses pacientes, que foram 14 olhos, porque um dos pacientes ele acabou falecendo, desses 14 olhos, 6 olhos tinham uma acuidade visual menor do que 20/200. E também aqui, no segmento, eles viam que uma parte importante dos pacientes, aqui 71%, acabava evoluindo com atrofia do disco óptico.
Esse trabalho eu trouxe porque ele é interessante, que ele mostra que dos pacientes com lúpus, os que tinham a retinopatia Porter-like, quando comparado aos pacientes com lúpus que não tinham, o paciente que tinha, ele tinha uma maior associação ao envolvimento do sistema nervoso central, associado ao quadro do lúpus. Então, ou com convulsão, psicose, mielopatia, dor de cabeça. Então, eu achei esse dado importante para trazer para a gente ter esse conhecimento. E por fim, o último slide para a gente lembrar das etiologias associadas ao Porter-like, para a gente saber direcionar o que pesquisar, ou como encaminhar esse paciente. Igual o professor Sérgio falou, de a gente lembrar do caso de dengue aqui no Brasil, que também pode ser uma etiologia possível e que às vezes na literatura fora não é tão lembrado. Então, muito obrigada a todos pela atenção e pela discussão do caso. Ótimo, Melissa. Obrigado. A gente que agradece, um caso muito bonito, gravíssimo e muito bonito. A gente continua acompanhando essa paciente. Parabéns, viu, Melissa, pelo acompanhamento da paciente. Você quem te ajudou, e obrigado por mostrar o caso para a gente, tá? E por fazer essa revisão que você fez, que foi excelente. Muito bom. A gente segue com a imagem, da semana. A Carolina Martinez, que é fellow e preceptora, vai mostrar. Do celular, né, Carolina? Não dá para ouvir você se você estiver falando, tá? Tá sem som. Ainda continua sem som, o celular ainda está na vertical, tem que colocar ele na horizontal. Colocando aqui, professor, tá me ouvindo agora? Agora estou te vendo, estou ouvindo, só falta a imagem. Perfeito. Ótimo. Consegue me Agora ouvir? tá Tudo certo? perfeito. Perfeito, então. Posso começar? Pode começar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Carolina Martinez, sou fellow de retina cirúrgica e preceptora esse ano. Quero agradecer ao professor Sérgio Pimentel pelo auxílio na organização da apresentação. Hoje eu estou trazendo um caso muito, muito interessante, eu acho que vocês vão gostar. A gente dividiu esse caso em duas partes, na verdade. Então, eu vou começar com o nosso caso clínico número 1. Essa é a nossa imagem da semana. A gente consegue observar que a gente tem um esbranquiçamento, né, na região macular. A gente consegue observar também uma região de esbranquiçamento mais periférico, além disso. Queria abrir para discussões. Tem outras imagens, mas a priori queria abrir para discussões com essa. Então, só essa imagem, é isso? Então, André, Jorge, Lívia, Mauro, Cleide, Maria Tereza. Então, a gente vê algumas hemorragias, tá? Parece ter uma mancha de rua aí nessas hemorragias. Tem essas outras lesões amareladas, parecem ser mais profundas. O que que a gente pode pensar desse paciente? Desde leucemia a uma anemia. Ótimo. Fração. Então, alterações de hemograma, vai, certo? Então, Isso. anemia pode cursar com isso, ótimo. Que mais você falou? Leucemias, doenças linfoproliferativas, Ótimo, perfeito. O que mais? endocardite, Ótimo. Então, endocardite, Qualquer fonte de muitos êmbolos, né? Até o uso de drogas injetáveis. isso, certo. isso, perfeito. certo. É, Então, o Flávio Medeiros colocou, olha, doença hematológica, que a gente falou, várias doenças hematológicas podem causar isso, várias delas, né? Então, tá certo. E imunossupressão, não sei te dizer, infecção sistêmica, então endocardite é uma típica, né? O paciente parece ser jovem, parece, pelo reflexo da limitante interna, parece ser jovem mesmo. Que mais, então? Mais Então, alguma? essas hipóteses explicariam mais essas manchas de rosto. Essa manchinha branca, ela seria mais um PAN? Qual é o Boa, aspecto dela? boa pergunta. O aspecto é o que está aí. A gente vai ver depois qual é o CT. Pela Uma pergunta, localização parece, não é? Elas são parece. perpendiculares, Hum, perifoveais. Pode ser. tá, tá. Então, Carol, você quer mostrar, quer alguma discussão a mais sobre isso ou você quer mostrar mais alguma imagem? Eu vou mostrar mais algumas imagens, tá bom? Do mesmo paciente para vocês.
Então, aqui a gente vê na região, ali mais periferia, né? A gente consegue observar essas alterações vasculares, esses vasos mais alaranjados, mais regiões de hemorragias em chama de vela. Tá. Então a gente. Tem aquela hipótese também do Eduardo, né? Que você dorme em cima do olho e esmaga o olho, que tem Não, mas aí você não tem isso. Não. drogado, que pode acontecer isso, mas Então, É, droga injetável, acho que é uma boa hipótese. droga também, mas tem muita hemorragia de rua aí e gostaria de uma doença ou linfoproliferativa ou anemia grave. Tem alguma doença que está acontecendo que está lesando, ou lesando vasos, ou fazendo uma perda desses elementos intravasculares para causar essa quantidade de hemorragia, certo? e é bilateral, certo? Certo? Então, a Bilateral. minha hipótese não vai mais, porque não dá para dormir em cima dos dois olhos. Não dá para dormir. É É. doença sistêmica e muito grave, porque você vê a quantidade de pontos hemorrágicos com o centro branco é enorme. André, Mauro, alguma ideia a mais aí? Lívia? Fernanda? A gente já viu leucemia aguda com isso, mas isso que tem no vaso é brilho só ou é algum depósito que tem nas veias? Eu acho que parece uma mancha de rua aí, em vários desses vasos, porque tem reflexo Não, aparecido em um, são não, vários. no O- trajeto, vamos dizer, nessa veia temporal inferior aí. Ah, Parece não. Aí eu acho que é reflexo. Reflexo. Essa veia tá embainhada, Carolina? Tem veia temporal inferior? Não, é só um reflexo mesmo, Só professor. reflexo. A limitante reflete, e daí a gente É, tem a impressão que é do vaso. é jovem, né? É. Carol, só para falar do reflexo da limitante, quantos anos tem esse paciente? Você vai Esse pa- mostrar de Eu vou mostrar, mas esse paciente tem 2 anos, professor. quanto? Criança, Então, o Dois. único 2 anos. comentário anemia era mesmo. justamente isso, que pelo menos os retinógrafos antigos, para você ter o chifrinho aí, só se a pessoa tivesse deitada. Certo. Achei Boa. que baby syndrome, ou seja, a, a síndrome Síndrome do bebê do chacoalhado. chacoalhado, isso, em tradução É, livre. ótimo. O José, Também o daria Vitor. isso aí. Daria também. Acho que eu já vi algum report de alguma coisa com relação a isso. Agora que deu a idade do paciente, eu acho que é o mais provável. É. O Flávio falou da Saturday Night Retinopathy, Quando o que é os paciente olhos de dorme em cima heroína, do olho, né? e por É uma compressão do olho, né? Então, a gente mostrou uma compartimental. vez aqui, né, Flávio? Mas aí seria unilateral, aqui é bilateral. E essa paciente não tem edema orbitário, não tem edema palpebral grande, tá? Então, é isso. Então, vamos ver, sim. Vamos ver se tem então mais coisas. Se você quiser mostrar outro caso para a gente ver se consegue melhorar o diagnóstico. Porque aqui é uma condição que não é infrequente, mas que raramente a gente vê o fundo de olho desses pacientes. Se isso for alguma dica. Isso. Então, Carol, segue aí. Professor, tá aparecendo as minhas imagens para vocês? Não, tá aparecendo uma interrogação só. Aí, não aparece nada. Eu vou suspender o compartilhamento e voltar de novo, porque eu não sei por que motivo não está acontecendo isso. Tá bom? Só um segundo. Então, estamos na expectativa de ver um outro paciente. Ela vai mostrar um outro paciente. Esse paciente, então, tem 2 anos e tem esse fundo de olho. Ah, e agora vai mostrar um paciente adulto com a mesma doença e com fundo de olho semelhante. Semelhante, né? Não é tão parecido. E eu acho que a gente falou da maioria das doenças que a gente está acostumado a ver. Essa é uma que a gente pouco vê, mas não é pouco prevalente no Brasil, né? Por isso o interesse de trazer um caso assim, tá?
Então, a Carolina, se puder admitir e colocá-la como co-apresentadora, ela está querendo entrar aí. O Wi-Fi do HC que não está ajudando, professor. Mas vamos lá, agora vai funcionar. Vamos lá. Professor, quer colocar o artigo enquanto eu resolvo esse problema? Porque a internet do HC não está me permitindo apresentar. Mas por que você não usa a internet do teu celular? É isso que eu estou tentando agora. Agora, pronto, agora foi. Perfeito. Tá, então volta um pouquinho. Esse caso, então, tem mais obstrução arterial, certo? Certo. E tem área de isquemia. Mostra anjo. Passa anjo, vamos ver. Essa é anjo desse paciente, dessa criança? Isso, essa anjo dessa criança, que a gente tem esse vazamento, esse líquido volumoso inferior, né? E esse aumento da zona vascular da fóvea. Tá, E tá. aí, a partir disso, bom, é uma criança, né? Um sexo feminino de 2 anos, sem antecedentes oftalmológicos ou pessoais dignos de nota. Eu queria acrescentar a informação que essa criança está em coma no momento do exame. Tá. Então, é uma condição clínica grave, ela está em coma, em que afeta pacientes jovens, crianças e afeta adultos também, que é o seguinte que você vai mostrar. Tem essas alterações, essas lesões vasculares, talvez, ou lesão vascular direta da parede do vaso, ou por alteração do componente sanguíneo de hemácias, de plaquetas, de provavelmente uma redução de todos os elementos sanguíneos que causa essas hemorragias, certo? Então, a gente já falou de alguns dos diagnósticos iniciais são possíveis, são mais comuns. Tem o shaking baby que o paciente podia ter sequelas neurológicas dessa agressão e ter um quadro neurológico associado, mas como a gente vai mostrar um adulto, né, Carolina, que tem a mesma Exato. condição, então esse não é um diagnóstico, mas sempre em criança tem que lembrar disso, infelizmente, é um problema gigantesco o shaking baby, mas a gente tem que lembrar. Pode seguir. Vou passar para o caso clínico número 2, ainda dentro desse diagnóstico. Essa é a imagem de retinografia, nosso paciente número 2. Agora a gente está falando de um homem na casa dos 40 anos. Aqui é o OCT desse paciente, que tem essas alterações hiperrefletivas aí perto da camada plexiforme externa. E aqui a gente tem também, a gente consegue observar no plexo capilar profundo esse alargamento da zona avascular da fóvea. Uma vasculite grave que poderia dar seria leptospirose, talvez. Tá, tá. Septicemia não daria isso, não? Então, a gente está acrescentando outros diagnósticos diferenciais de infecção, então. Então, a gente falou de leptospirose, que a gente vê, não é infrequente, mas a gente vê pouco fundo de olho paciente com leptospirose. E septicemia, com essas alterações, a gente vê êmbolo séptico, né? É, Vem do oftalmite por isso, mas não hemorragias assim, né? imaginando um quadro de obstrutivo também secundário ao processo inflamatório infeccioso que é disseminado, né? Tá. Nunca vi fundo de olho em alguém em septicemia. Meningite. Mas com as hemorragias, né, Mauro? Putz, uma meningite talvez cause alterações mais no nervo do que na retina dessa forma, né? Carol, algum outro exame você vai falar do diagnóstico? Então, olha, esse paciente tem, então, é isso, Carol, tem febre, vômito, diarreia, confusão mental, agitação. Exatamente. É comum, talvez, em várias doenças graves com envolvimento sistêmico, né? Então, a gente não pensa nesse diagnóstico porque a gente vê muito pouco paciente desse na região sudeste, mas isso é prevalente no Brasil, em outras regiões.
Queria só ressaltar que a gente tem a mesma causa para esses dois pacientes, tanto a criança de 2 anos quanto esse paciente adulto de 41 anos tem o mesmo culpado, causando essas alterações retinianas. Seria Tá. cólera? Pode pensar, desidratou. Mas desidratação para dar tanta. É, É difícil, né? Difícil das hemorragias para. Então, Falou que pode ser prevalente no Brasil, então tem que pensar em malária também, né? então, esse é o diagnóstico. Esse é o diagnóstico, Teresa. Agora, a gente já viu no HC paciente com malária? Pô, no Eu HC que é um nunca hospital vi. universitário gigante, a gente não vê. A gente não vê. Então, quando a Carolina me mostrou, eu falei, putz, eu nunca vi um paciente, examinei e vi essas hemorragias. Então, provavelmente isso não é tão comum em pacientes com malária, são os pacientes com malária grave que vão ter isso, qualquer faixa etária, mas a gente tem que colocar no diagnóstico diferencial, principalmente em crianças que têm leucemia, por exemplo, em um quadro muito parecido, tem que lembrar de malária, é importante isso, né? Então é isso, e a Carolina vai mostrar, então, fazer essa revisão, Teresa, você que falou do diagnóstico, mas é incomum, por isso que eu achei interessante trazer e mostrar. Então, Carolina, pode seguir. Perfeito. Então, as informações que a gente acabou omitindo, né? No caso clínico número 1, era uma criança de 2 anos, natural de Gana, que estava em coma, e o diagnóstico dela é de uma retinopatia malárica. Então, ela estava em coma por conta do quadro de malária, e o diagnóstico fundoscópico dela é de uma retinopatia malárica. A retinopatia malárica, vou falar um pouco mais sobre isso, ela é bem mais comum em crianças, né? É bem raro a gente ter esses casos em adulto, mas encontrei esse relato de caso desse paciente masculino de 41 anos, de um paciente, na verdade, ele é procedente da Europa, mas ele fez uma viagem à Libéria, que fica lá entre a Guiné e a Costa do Marfim, e na volta dessa viagem da Libéria começou com febre, vômito, diarreia, depois evoluiu para esse quadro de confusão mental e agitação, e uma vez de volta da Europa, onde havia disponibilidade de mais exames de imagem, foi feito o diagnóstico dessa neuroretinopatia macular aguda tipo 2 secundária à malária. Carol, só para a gente falar desse diagnóstico, a gente viu aquela hiperrefletividade na nuclear externa, então você tem uma isquemia de córeo capilar que causa, ou eventualmente, se achava que era de plexo capilar profundo, hoje você acha que é mais de córeo capilar, faz uma isquemia então de fotorreceptor, ah, e que a gente chama de neuroretinopatia macular aguda, né? E nesse caso, essa isquemia secundária, pela isquemia da córeo capilar secundária à malária. Pode continuar. Eu ia mostrar os temas, mas isso foi mais rápido. Bom, vou revisar então esse assunto que eu acho que a gente nunca conversou aqui na Retina, que é a retinopatia malárica. Primeiro, contextualizar um pouquinho, né, relembrar um pouquinho sobre a malária, é uma doença infecciosa febril aguda, que leva a 600 mil óbitos por ano, sendo que desses 600 mil, 80% são entre os 0 e 5 anos de vida, e a imensa maioria, mais de 90%, vai acontecer na África. Em relação ao agente etiológico, a gente tem os protozoários do gênero Plasmodium, e o vetor vai ser o mosquito, né? A picada do mosquito Anopheles, que é um mosquito prego, mosquito fêmea que está infectado. Os sintomas, quando a infecção é por Plasmodium vivax ou Plasmodium malariae, que são quadros mais leves, vai ser febre alta, cefaleia, mialgia, mas em casos mais graves, que são principalmente os causados pelo Plasmodium falciparum, a gente vai ter desorientação, convulsões até coma. E aí vai entrar num quadro de malária cerebral que vai ter tudo a ver com a nossa retinopatia malárica. O tratamento, é um tratamento muito, muito fácil. Quando o paciente chega a ter acesso a esse tratamento, é o tratamento rápido com o antimalárico, que aí vai depender do local, né, do paciente está, seja tafenoquina, artesunato ou mesmo a cloroquina, costuma ter uma resposta muito boa. A questão é que nesses lugares onde essa doença acontece, a gente acaba tendo uma escassez muito grande de serviços de saúde em geral. Relembrando só o ciclo de vida, né? A gente vai ter o protozoário, que vai estar na picada do mosquito prego, uma vez que a gente tem a picada, esse parasita inoculado dentro da nossa corrente sanguínea. A partir daí, vai acontecer o parasita no fígado vai se proliferando, né? Vai entrar dentro das hemácias,
E aí a gente tem aquele quadro de febre terçã, que a cada 3 dias a hemácia ela explode, a hemácia infectada explode, liberando mais de plasmódio, e depois vai vir um novo mosquito, picar novamente essa pessoa e proliferar a doença das outras pessoas. No mundo, a gente vai ter malária, principalmente em países tropicais ou subtropicais. A África vai ser o nosso maior representante, mas aqui no Brasil, principalmente na região da Amazônia, né, 99% dos casos de malária acontecem na região da Amazônia, que a gente consegue ver nesse mapa aqui. Então, já revisamos um pouquinho, né, do contexto da malária. Queria falar da importância da retina, onde que ela entra nesse contexto, né? A retinopatia malárica, ela acaba sendo uma janela diagnóstica e prognóstica muito importante para a malária cerebral, que vai ser o tipo de malária mais grave pelo Plasmodium falciparum. E a retinopatia malárica, ela vai aumentar tanto a especificidade no diagnóstico, onde a parasitemia é muito comum, mas ela não é definitiva. Então, a gente consegue bater o martelo, de fato, com o exame de fundo de olho. É um exame que é super rápido, né? E pode mudar a conduta nesses lugares com recursos super limitados. E aqui entra muito a importância da teleoftalmologia. A gente conseguiria fazer o diagnóstico em tempo real, né? Por meio de dispositivos eletrônicos, nessas regiões que têm uma escassez tão grande de recursos. Estamos falando aí de África subsaariana, de região da Amazônia. Qual que é a fisiopatologia, então, né? A fisiopatologia que acontece na retina vai ser a mesma do que acontece dentro do cérebro. A gente vai ter um sequestro de hemácias parasitadas pelo Plasmodium falciparum. Isso vai levar a uma obstrução microvascular, a isquemia e a hipóxia. A gente tem uma quebra da barreira tanto hematoencefálica, que é o que vai levar a edema cerebral e coma, em última instância, e quebra da barreira hematoretiniana, com, inclusive, vários trabalhos mostrando o edema macular cistoide em trabalhos com autópsia. É bem interessante notar que eu encontrei mais trabalhos sobre a autópsia desses pacientes do que OCT em vivo, justamente por essa limitação de levar esse tipo de exame para essas regiões. Então, vamos estudar um pouquinho quais são os sinais clássicos, né, da retinopatia malárica, a fundoscopia. A gente vai ter um branqueamento retiniano, né, que pode ser na região macular, um pouco mais periférico, frequentemente poupando a fóvea. A gente vai ter uma descoloração vascular, então os vasos vão ficar de uma coloração mais alaranjada ou esbranquiçada, principalmente em crianças. Vou ter hemorragias com ou sem o nosso centro esbranquiçado, e vou ter também o edema de disco, que aí é um sinal ainda mais grave, um sinal prognóstico ruim quando a gente fala da encefalopatia malárica. Ô, Carol, Oi? esse branqueamento retiniano não faz diagnóstico nenhum para mim. E aqui foi sugerido que fosse um PAN localizado. Você sabe o que é, o que causa essas lesões esbranquiçadas? São isquemias focais? O que causa descoloração vascular nas Então, crianças? principalmente por isquemia, professor. Ele bate bem com a região onde teve isquemia, principalmente na retina interna. Tá bom. Em relação à análise multimodal, é uma análise multimodal extremamente escassa. No OCT, a gente vai ter essas alterações na retina interna, né, com essas, porque o professor acabou de comentar, né, a gente vai ter umas áreas hiperrefletivas que vão colocalizar com essas regiões de esbranquiçamento da retina. É interessante notar que a retinopatia malárica ela vai poupar as camadas externas da retina, porque as camadas mais externas vão ser nutridas pela coroide, e na coroide não há o sequestro dessas hemácias, é muito raro acontecer. Em relação à angiofluorescilografia, a gente pode ter não perfusão capular e um extravasamento coincidente com essas regiões de branqueamento da retina. Tem poucos estudos que vão mostrar para a gente essas alterações, mas um estudo mais significativo que eu encontrei, que teve 200 casos, 260 casos de paciente com retinopatia malárica, foi possível observar principalmente não perfusão capular, na imensa maioria dos casos, e um defeito no enchimento intravascular. A gente consegue ver aqui nesse exame, na fase arteriovenosa, na região mais avermelhada, a gente vê uma não perfusão na região macular, nessa região mais esverdeada, uma não perfusão mais na região periférica. A gente também tem algumas hemorragias que fazem um efeito de máscara. Já na fase venosa, a gente consegue observar inferiormente esse vazamento, né, esse líquido grande,
e também o aumento da zona vascular da fóvea. Em relação a prognóstico e tratamento, a gravidade da retinopatia malárica vai ter uma correlação direta com coma mais prolongado e com maior risco de mortalidade. Quando a gente tem edema de disco e esse branqueamento periférico, o risco acaba sendo ainda maior. Aos que sobrevivem a essa doença, os achados retinianos costumam se resolver espontaneamente em 1 a 4 semanas. Sequelas visuais são extremamente incomuns, mas os déficits neurológicos podem persistir. Em relação à conduta, é tratar a malária sistêmica conforme os padrões locais de resistência de cada um dos locais específicos, e não existe uma terapia ocular comprovada, né? A retinopatia malárica ela vai orientar o diagnóstico, o prognóstico e a intensidade do tratamento do ponto de vista sistêmico, mas sem nenhum tratamento focado do ponto de vista da retina. Se a gente for pensar num algoritmo, em relação à retinopatia malárica, paciente que tiver com parasitemia mais coma, é recomendado um exame de fundo de olho com dilatação para todos esses pacientes. Se for presente a retinopatia malárica, né, com esse branqueamento, a descoloração vascular, edema de disco, a gente sabe que a malária cerebral é altamente provável e é preciso intensificar os antimaláricos e o suporte. Se não houver retinopatia malárica, é necessário ampliar o diagnóstico diferencial e investigar outras encefalopatias. Em adultos, especificamente, é muito mais raro a gente ter a retinopatia malárica. Vai ser tanto o coma quanto a retinopatia malárica vão ser muito mais comuns em crianças, né? Mas em adultos, quando acontece a retinopatia malárica, ela apoia o diagnóstico de uma malária grave por falcíparo, né? Mas às vezes a descoloração vascular não vai excluir também o diagnóstico. Quanto aos diferenciais, né? Os principais diferenciais que a gente vai ter vai ser o Comotion, o Putcher-like, que a Melissa apresentou também agora há pouco, a síndrome do bebê sacudido, né? O Shaking Baby Syndrome, e também oclusões venosas. E, obviamente, o trauma pode mimetizar também essas regiões de branqueamento, mas não vai causar uma descoloração vascular tão marcante quanto a gente conseguiu ver nas imagens apresentadas anteriormente. E agora, enfim, né, o motivo pelo qual, de onde que eu tirei retinopatia malárica, como que eu fui atrás disso, né? A gente fala muito pouco de saúde indígena, mesmo na USP, né, sendo uma faculdade pública, a gente fala muito pouco de saúde indígena, e está acontecendo uma situação muito grave já há alguns anos lá na região dos Yanomami, e a gente teve um recorde alarmante no aumento de malária. Em 2010, a gente teve 19 mil casos, em 2020, 29 mil casos de malária, e agora, em 2024, a gente está com 33 mil casos. Isso é muito pela falta de recursos de saúde nessa região e também por conta do aumento do garimpo ilegal, que os garimpeiros acabam construindo poços próximo a onde os indígenas moram, e esses poços acabam se tornando locais de proliferação do mosquito prego. Então, a malária está crescendo estrondosamente nessa região das aldeias Yanomamis, mas não tem absolutamente nenhum estudo. Revirei a literatura atrás de algum relato de caso e não tem, porque a gente não consegue chegar lá, né, para fazer esse tipo de diagnóstico e tratamento. Então, eu achei que era interessante a gente trazer esse assunto tão atual, que está acontecendo tão perto da gente. Ótimo, Carol. Excelente, excelente. Parabéns. Muito bonito mesmo, instrutivo e incomum a gente ver, embora, olha o número de casos que existem, né? 2024, 33 mil casos, a gente não vê nenhum desses casos aqui para examinar o fundo de olho deles, né? Eles não têm acesso, provavelmente. Então, parabéns, Carol. Excelente. Valeu a apresentação. Ah, e a gente segue, então, vamos seguir com o artigo. Quem vai apresentar o artigo vai ser o Yuri Shiroma, que é R1. O artigo fala de biomarcadores no baseline associados com a acuidade visual do edema macular diabético. Então, quais biomarcadores representam uma boa evolução, uma evolução ruim num paciente que você vai tratar do edema macular diabético antiangiogênico inicialmente, tá? Então, Yuri, se você puder compartilhar. Boa Isso. noite. Tá aparecendo a tela? Aparecendo, agora você tem que clicar no slide para começar a apresentação. Tela cheia, Certo. isso. Perfeito, Yuri. Vai ver?
Boa noite a todos. Meu nome é Yuri Shiroma, sou R1. Vou apresentar o artigo da semana. Agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pelo auxílio, né, na elaboração da apresentação. Então, o artigo é uma revisão sistemática com meta-análise sobre a associação desses biomarcadores basais de OCT e a acuidade nos pacientes com edema macular diabético. Foi publicado agora, 11 de agosto, na Academia Americana. E ele começa falando sobre o edema macular diabético, onde o tratamento de primeira linha ainda é o anti-VEGF e os esteroides e os lasers ainda são usados como segunda linha. E apesar dos bons resultados nos ensaios clínicos, na prática, muitos pacientes eles ficam subtratados e os ganhos visuais são limitados. Com isso, tem uma necessidade de um tratamento mais individualizado para esses pacientes. O OCT ele é muito utilizado no acompanhamento desses pacientes, mas ainda não há um consenso sobre quais são os achados e qual o valor prognóstico na acuidade visual a curto e longo prazo. Muitos estudos já tentaram explorar esses biomarcadores, mas os resultados são muito heterogêneos e inconclusivos. Então, o objetivo do trabalho é, nesses pacientes com edema macular diabético tratados, quais os biomarcadores se associam com acuidade visual futura e mudanças na acuidade visual após 6, 12 e 24 meses. A revisão sistemática foi feita nas bases Medline, Embase, Central, todo o histórico delas, desde até agosto de 2024. Eles pegaram ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, série de casos, com pacientes que tiveram perda visual por edema macular diabético, foram tratados com anti-VEGF, corticoide ou laser, e que nesses estudos eles avaliaram, fizeram uma estimativa do efeito entre os biomarcadores e o desfecho visual. Eles fizeram a seleção dos estudos, foi feita uma primeira triagem com 5.336 citações. Dessas, eles avaliaram 477 textos, artigos por completo, e incluíram 27 estudos, que a maioria avaliou os anti-VEGFs, 25 dos 27, apenas um com laser, um com corticoide, e desses, o regime mais comum foi o PRN em 19 deles. E acharam 75 biomarcadores, que eles foram classificados com base no sistema GRADE, que é um sistema de graduação da qualidade da evidência e força de recomendação, que foi um ponto forte do estudo, porque traz uma ideia do quão confiável é cada associação encontrada. E para esse biomarcador ser clinicamente relevante, precisava de uma diferença de pelo menos 5 letras pelo ETDRS. Então, os resultados gerais do estudo foram: nenhum biomarcador foi associado com melhora visual consistente e tiveram 5 principais biomarcadores que foram associados a um prognóstico negativo. Esses biomarcadores foram os focos retinianos hiperrefletivos, que são essas lesões hiperrefletivas, geralmente menores do que 30 micrômetros, únicos ou múltiplos, e eles se diferem dos exudatos duros também por uma ausência de sombra posterior. O segundo achado foram os focos coroidianos hiperrefletivos, que nessa imagem ali, abaixo na seta amarela, acima tem os focos hiperrefletivos retinianos. A desorganização das camadas internas da retina, onde não consegue se identificar os limites entre as células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna, que é associada à isquemia retiniana, edema macular. Disrupção da zona elipsoide ou da membrana limitante externa, que pode representar indiretamente uma lesão dos fotorreceptores, que a gente consegue ver, não consegue identificar a elipsoide, a membrana limitante externa, aqui nesse colchete vermelho. E também ele comenta sobre a disrupção da linha Coste, que é uma terminologia mais antiga. Atualmente a gente usa mais zona de interdigitações, e nessa imagem a gente vê a disrupção dessa zona de interdigitações e também da zona elipsoide. Essa é a tabela de resultados da meta-análise. Aqui eu deixei ela um pouco mais resumida. E o primeiro objetivo, a avaliação da associação da acuidade visual futura, usando esse sistema GRADE para dar uma certeza no mínimo moderada que eles avaliaram. Em 6 meses, os biomarcadores que foram associados foram os focos retinianos hiperrefletivos, os coroidianos, o DRIL, e a disrupção da zona elipsoide e membrana limitante externa. Aos 12 meses, se manteram os mesmos 4 dos 6 meses,
adicionando também a zona elipsoide isoladamente, a disrupção da linha COST e o espessamento difuso da retina. Aos 24 meses, só se mantiveram a disrupção da zona elipsoide e da linha COST, ao lado a avaliação quantitativa da perda de acuidade pelo ETDRS. E o segundo objetivo, que era avaliar essa alteração, a mudança da acuidade visual, nenhum biomarcador eles conseguiram ter uma associação positiva ou negativa consistente em nenhum dos tempos avaliados. Então, quais são as implicações clínicas dessa meta-análise? Foram que os biomarcadores negativos, eles são um alerta de mau prognóstico visual, e com isso a gente pode orientar expectativas mais realistas aos pacientes, propondo um monitoramento mais intensivo e personalizando, individualizando o tratamento. E limitações do estudo, que apenas avaliaram os biomarcadores basais, não foi feita uma avaliação com alterações dinâmicas durante o acompanhamento, e teve uma alta heterogeneidade na definição e mensuração dos biomarcadores. Por exemplo, a disrupção da zona elipsoide foi avaliada de forma diferente entre os estudos, às vezes com percentual de ruptura, às vezes só como presença ou ausência, ou extensão em micrômetros. Isso reduziu um pouco a precisão da avaliação. E o principal fator de confusão foi que não teve uma padronização da avaliação da acuidade visual. Então, com essa meta-análise, o ACT basal pode nos ajudar a identificar os pacientes de maior risco, que esses foram os biomarcadores mais consistentes, os focos hiperrefletivos retinianos, hiperrefletivos coroidianos, o DRIL, disrupção de zona elipsoide e membrana limitante externa e disrupção da linha COST. Esses pacientes eles podem precisar de um tratamento mais agressivo e um segmento mais próximo, e ainda não é possível identificar os bons respondedores apenas com ACT. Obrigado. Excelente, Yuri. Parabéns pelo resumo. É um artigo longo e com uma base de dados grande, mas é interessante que os resultados são um pouco óbvios, né? Cleide, algum comentário sobre esse artigo? Não, ele vem preencher uma lacuna que é muito importante, né? A gente tem que lembrar que todos os estudos que orientam o nosso tratamento de edema macular diabético são baseados em espessura macular, os protocolos do DSR-NET. E a relação entre a acuidade visual e a espessura é baixa, e entre o prognóstico entre a espessura e o prognóstico é mais baixo ainda. Então, nos últimos anos, a gente tem visto aí uma busca por entender a relação entre prognóstico e mesmo entre a acuidade visual e o edema. Mas a gente só tem séries de casos. Então, uma revisão, meta-análise é muito bem-vinda. Ela vem encontrar aí a relação prognóstica. Uma outra coisa que a gente também vai precisar é separar o que realmente é biomarcador de inflamação, biomarcador de isquemia, para separar o que pode responder melhor a corticoide ou anti-VEGF. A gente só tem séries de casos, então esse tipo de estudo é extremamente bem-vindo. Mas, assim, o melhor mesmo seria um grande estudo do DSR-NET, por exemplo, prospectivo, para responder a essas perguntas, essas dúvidas que a gente tem. Perfeito, Também falta perfeito. uma quantificação do biomarcador, porque uma coisa é vocês olham, o paciente tem pontos hiperreflexivos intraretinianos, mas quantos? Ele tem 3, ele tem 30, ele tem 100. Eu imagino que haja uma diferença prognóstica na quantidade da presença desses sinais. Perfeito, Mauro, excelente, é isso mesmo. Eles citam como limitação esses dados, a falta de codificação. E associação entre eles também, né? Em geral, os pacientes têm vários biomarcadores, mas você não faz É difícil fazer a somação do número deles e da associação entre eles. Então, é muito E complexo. uma Fala. coisa que que a gente não tem ainda, mas futuramente vai ter, é uma associação desses biomarcadores que a gente vê na OCTB, ou seja, você tem uma visão bidimensional de um corte da retina, com a OCTA, que é como está se comportando o leito vascular. O diabetes é uma doença basicamente vascular,
e aí escreve assim, ó, tem relação entre foco hiperreflectivo e diminuição da densidade capilar, ou alteração da circularidade, ou aumento da zona de isquemia. A gente não tem essa correlação direta, mas que existe, existe. Por exemplo, drill é um processo isquêmico. Então, qual é a relação entre a isquemia dos plexos com a intensidade do drill? Como o Mauro falou, quantificação, qual tamanho isso ia levar e quanto isso baixa a divisão. Tem muito ainda a se aprender nesse aspecto. Perfeito. Tem alguns trabalhos que falam de OCTA e dos fatores de risco de OCTA de prognóstico. Um deles é aumento da zona vascular da fóvea. O segundo é microaneurismas e áreas de isquemia no plexo capilar profundo. E aí não está citado, porque só viram OCT, não viram OCTA. Ainda mais complexo se você mostrar a correlação entre essas lesões de OCT e OCTA. Cleide, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar exatamente sobre a CTA. Assim, por incrível que pareça, mas é bem mais difícil, não é que nem é usado na prática diária da gente, mas tem muito mais estudos mostrando o valor preditivo das perdas de OCTA, tem até para coroide, para corocapilar e até para coroide mesmo, para os vasos, grandes vasos da coroide, o valor, estabelecendo o valor preditivo dessas perdas, tanto em zona vascular, circularidade, tortuosidade, com risco de progressão, mas dos biomarcadores estruturais do ACT tem pouca coisa. Então, realmente tem uma falta, e essa associação que o Jorge citou seria super interessante, né? Porque a gente tem alguns Sim. trabalhos até que falam que a perda de linha de fotorreceptor e drill estão relacionadas com a perda de plexo profundo, mas é muito pouca coisa que a gente tem. Ótimo, exatamente. Obrigado, Jorge e Cleide. E obrigado, Yuri. Excelente apresentação, tá? Parabéns. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado a você. Agora a gente vai fechar com a apresentação do caso cirúrgico. Quem vai apresentar vai ser o Vitor Martins. Ele é fellow cirúrgico. Vitor, Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? dá para ouvir. Boa noite, meu nome é Vitor, sou fellow da Retina aqui do HC e meus agradecimentos para esse caso é para o Dr. Sérgio, que me ajudou na confecção dos slides, e a doutora Fernanda Dourado, que me cedeu o caso e que fez a cirurgia, tá? Então, meu caso, estou passando, é de um homem branco de 38 anos, com baixa de acuidade visual no olho direito há uma semana, nega antecedentes oftalmológicos e nega história patológica pregressa. No exame oftalmológico, ele tem uma visão do olho direito de conta 10 a 2 metros, no olho esquerdo 20/63. Então, o óculos que ele usava era de 21 no olho direito e 17 graus de miopia no olho esquerdo. Então, ele é um alto míope. Ele era fásco, de mais exames sem alterações. E esse aqui a gente tem a retinografia do olho direito e no olho esquerdo. Então, a gente observa que ele tem um descolamento de retina regmatogênico, com várias roturas. Ele tinha um total de 8 roturas no olho. Tinha uma rotura perculada às 12 e às 6, 3 roturas nasais e 3 roturas temporais. E, de acordo com esse caso, eu queria abrir para hipótese. Hipótese não, queria abrir para conduta cirúrgica. Tá. Então, paciente com 38 anos, automíope, ele tem várias rupturas, porque ele provavelmente tem uma degeneração látice, essas rupturas estão na continuidade do látice e abriu em vários lugares, descolamento total com envolvimento macular. Então, qual a técnica cirúrgica mais adequada para esse paciente? Então, é fácil com 38 anos. Então, para responder, tem o André Kreutz, tem o Jorge, a Lívia, o Mauro, o Bernardo, a Fernanda Dourado, que fez a cirurgia, e a Maria Tereza. Eu queria que vocês comentassem rapidamente qual a técnica cirúrgica primeiro que vocês escolhem, se tem alguma dica especial para um caso de um automíope nessa técnica. Bom, Eu faço buckle Tereza. e eu faço buckle aí e dreno superiormente e só. Vai aumentar mais a miopia de 21 dele, mas depois a gente pode... Ele vai continuar usando lente de contato, provavelmente, e depois a gente pode pensar no cristalino. Mas eu acho que não tem sinal de PVR, é uma ruptura com o pérculo, dá para passar o buckle bem em cima, o 360. Aí vai ser provavelmente 360, né?
Aí Uhum. você não pode apertar muito, porque se você aperta muito, você não distribui direitinho a força, né? Então, 360. Dependendo do tamanho dessa ruptura perculada, aí eu faço até um 277 para não ficar muito indentado. E Certo. dreno embaixo do reto superior. Ô, Vitor, eu consigo ver daqui nitidamente três rupturas, né? Essa ruptura com flapzinho aqui às 11 horas e duas rupturas nasal superior lá em cima. Tinha mais ruptura inferior ou não? Ou eram essas Tinha superiores? uma rotura operculada 6 e tinham 3 roturas nessa região aqui, ó. Então, no Tá, total tinham 8. Era rotura em todo, tá. praticamente em toda Então, a periferia. como a Teresa falou, se você for fazer uma introflexão escleral, você tem que fazer uma introflexão aí 360 graus, certo? É, quem mais segue para falar? Jorge, você estava falando junto com a Maria Teresa no começo? Quer- Então, esse caso não é facinho, não. Um altíssimo míope, menos 21. Não dá para ter certeza que esses rasgões estão no mesmo nível de meridiano. Não sei se eu consigo bloquear todos eles com um buckle, Aham, porque parece que, por exemplo, esses dois na nasal superior e esse mais às 12 horas parece que estão em níveis um pouquinho diferentes. E aí eu pensaria em uma faixa larga com uhum, 40 e eu ir para vitré, certo? certo. É E interessante que você usa mais faixas, 40, 42, do que buckles, como a Maria Teresa sugeriu, um 277 ou eventualmente até um 279, que pega uma área maior ainda, né? não fica tão bom um buckle, vai ficar uma área enorme aí. Sim. Eu acho que a faixa Não, seria mais adequado não, é nessa interessante a gente circunstância. ver variação de técnica, sabe? É interessante. Então, o Jorge usaria uma faixa, 40 ou 42, a Teresa usaria um buckle. É, Opa. E tomar é, cuidado é botar perflu nesse paciente aí. Dificuldade que você vai ter para tirar você esse vai ter perfil que aí. pegar depois, né? Tá. André, você tá aí? Eu tô. Ah, e você comenta? Claro. Não, eu acho que assim, quando a gente pensa em paciente jovem, a gente sempre tem preferência por evitar a vitré, né? Então, assim, o que sobraria de opções? Pneumática não é uma opção, né? Múltiplas roturas, tem rotura inferior. E o Isso. buckle, eu acho que aqui tem alguns desafios para o buckle, né? Primeiro que são múltiplas roturas e talvez fazer múltiplas aplicações de crio poderia ser um indutor de processo inflamatório maior no pós-operatório, até mesmo PVR, né? Certo. Teria essa ponderação. Outra ponderação para o buckle nesse caso, pela imagem que eu estou vendo aqui de retinografia, me parece que eu tenho roturas em diferentes distâncias da periferia, né? E aí, às vezes, você cobrir essas roturas com diferentes distâncias da periferia pode ser mais dificultoso. Então, não sei se eu teria o buckle como uma primeira opção aqui para esse caso, embora seja jovem. Eu acho que eu também tenderia, como Jorge, uma faixa com vitrectomia. Tá. Não, mas o Jorge ia fazer só a faixa, hein? Uma Ou faixa? faixa, Uma faixa? faixa com Não, não, vitré? eu falei vitré, faixa vitré, porque eu não acho Vitré. que eu consiga indentar, pegar todas essas rupturas por causa do nível que elas se encontram. Eu acho difícil. Se eu conseguisse, aí sim, seria só uma faixa, seria maravilhoso, porque num Deixa eu jovem, sempre o perguntar, banco é a melhor opção. Eu deixa eu queria perguntar só uma fazer um coisa. comentário da posição Teresa, da. Ah, Teresa, eu vou te fazer essa pergunta para você fazer esse comentário. Como o bolsão está mais elevado, parece, ele simula que a ruptura está mais posterior esse das 11 horas. Provavelmente ela está na mesma linha que as outras. Era isso que você ia É falar? isso que eu ia falar. É um efeito de paralaxe quando você tem um Sim. bolsão grande. Você pensa que a rotura está mais posterior do que ela realmente está. E se você olhar, tem a linha demarcatória da base vítrea. E todas as roturas estão na mesma linha. Então, eu acredito que essa rotura que está o copérculo, ela só parece mais posterior porque ela está no bolsão muito elevado. Elevado. Eu também tenho essa É impressão. claro, depois que eu dreno, eu vejo se elas estão direitinho em cima do banco. Um comentário sobre a crio. Aí o André tem toda a razão, você não pode fazer crio no 360. Eu faria crio na inferior. Depois que eu drenar, eu com certeza vou deixar com ar.
e depois eu completo com laser nas rupturas superiores. Tá, ótimo. Sérgio, Você posso pode falar? fazer É o Hélio. oftalmoscópio direto na sala. Hélio, já te chamo. Você pode fazer com oftalmoscópio indireto também na sala, depois de drenar. E Claro, outra, sem dúvida. pode fazer a introflexão. Se a introflexão não der certo, de alguma forma drenar, sobrar líquido, você tem uma ruptura muito posterior, você pode entrar e fazer a vitré depois de uma falha, na sala de uma introflexão, né? Desculpa, Hélio, pode falar. Não, Hélio? eu estou vendo todo mundo comentar aí, e acho que os comentários foram ótimos. O que a Maria Tereza falou aí do opérculo, de repente parecer mais posterior, realmente nesse flap aí, nessa ruptura em ferradura, pode ser real mesmo, mas com múltiplas rupturas, eu acho que em geral eu parto para vitré também. Eu associo. E também o Buckle 249 acho que é ótimo para isso daí, para não pegar uma área mais extensa e não introfletir tanto. Mas com ruptura inferior, acho que o explante escleral ele tá mais do que indicado, né? E a vitrectomia, como você comentou, pode até ser uma alternativa, mas eu vou preparado para vitré, num caso desse. O que o Jorge falou do perflu é perfeito. Você vai sofrer se você não tiver uma pinça ou algo para fazer a drenagem. Esses olhos têm um diâmetro anteroposterior muito extenso, né? Então, se você puder não fazer. Outra dificuldade, se você não fizer e deixar um pouquinho de líquido subretiniano, lembrar que esses pacientes às vezes têm aquela dificuldade de bombeamento, telepigmentado muito ruim, né? E muitas vezes o líquido fica subretiniano. Por outro lado, isso também acaba sendo um desafio, né? E aproveitar que não tem aparentemente um PVR estrelado nem nada, porque também a manipulação com pinça tem que ser pinças específicas para manipular isso, né? Mas eu acho que já foi muito bem comentado. Mas é a relação vítreo-retina aí, dá para ver que é ruim, né? Dá para ver que eu investigaria mais pontos de ruptura. Eu acho que a triancinolona aí, ela ajuda bastante se você for fazer a vitrectomia para achar outros pontos e buracos, principalmente porque eu acho que essas rupturas estão relacionadas a áreas de tração, né? Você vê que são múltiplas as rupturas, então a relação vítreo-retina é ruim. Então você consegue ver se o vítreo está aderido e formando outras rupturas através de uma forma indireta que é pelo depósito da triancinolona, né? Mas tá, acho que a conduta é essa, mas eu ia com um Buckle 279 e bem preparado para vitrectomia. Perfeito, perfeito. Mauro? Eu faria a mesma coisa que a Maria Tereza mesmo. Também acho que é bem possível que a aparente diferença de nível é só pelo descolamento mais alto ali às 11 horas. Eu preferiria, pela idade, 38 anos, e até pela miopia, quer dizer, se a gente fizer vitrectomia, o paciente vai ver catarata, acaba tendo que operar o outro olho também, enfim, a coisa complica. Eu preferiria tentar fazer só a introflexão, usaria o buckle e faria o menos possível de crio, mas a priori preferiria assim e iria, como você sugeriu, preparado para fazer a vitré se o resultado intraoperatório não fosse satisfatório por algum motivo. Perfeito, perfeito. O pessoal que é mais jovem ainda do que vocês. Bernardo. Oi, professor. Eu não tenho coragem de fazer só introflexão, não. Faria com vitrectomia também. É uma introflexão mais vitrectomia, é isso? Isso. Uma faixa mais vitrectomia, né? Isso, faixa vitrectomia. Joia, tá. E tamponamento com silicone ou com gás, com essas múltiplas rupturas? Aí depende do aspecto intraoperatório. Digamos Né? que você assentou a retina, todas as rupturas estão em cima da sua faixa. Escolheu uma faixa larga para colocar, um buckle, elas estão todas assentadas na troca fluido-ar. E daí você pode injetar Aí eu tanto acho que dá gás. para deixar gás. Isso, Se não exatamente. tiver PVR, nada. C3F8. Tá tendo dificuldade de gás Talvez aí até um face down. Você está conseguindo ter gás aí no Pode rio? deixar que diminui a chance de PVR.
Onde eu opero tá tendo, professor. Tá tendo, né? Tá, mas tá É, tendo falta no Brasil de eu gás. já soube que tá tendo falta aí em São Paulo, mas aqui no Rio, É. rapaz, eu não tive ainda essa dificuldade, não. No HC Joia. também esse desafio, né? É, tá, tá. Lívia, Doutor Sérgio, a minha preferência seria também por faixa vitré, nesse caso. pessoal mais novo, todo mundo, vocês fazem vitré para tudo. É porque eu acho que Brincadeira. o banco aí, acabaria Aham. sendo muito extenso, né? Pelo menos 270 graus. Uhum. E acabou que eu não tive boas experiências com buckles tão extensos. É por isso que a minha preferência é uma faixa vitré. Tá, tá ótimo. Fernanda, você quer comentar mais sobre o caso, Fernanda? Você que operou? Sim, doutor Sérgio, nós optamos por preservar o cristalino do paciente, como ele é um paciente jovem, de 38 anos, tinha um cristalino transparente. Então, em vigência das múltiplas roturas que a gente viu ao exame, e pensando que possivelmente ele tinha até mais rotura do que a gente conseguia ver ao exame inicial, a gente optou por passar uma faixa e associar a vitrectomia. E ele não tinha realmente, assim, essa rotura superior no exame parecia um aspecto bem posterior, muito por conta do bolsão ser mais elevado, então isso deu um pouco de insegurança em pensar talvez na introflexão escleral. E os bolsões eram móveis, era um descolamento recente, não tinha nenhum sinal de PVR, realmente no intraoperatório a gente não viu nenhum sinal de PVR, eram bolsões móveis mesmo. Um aspecto bom da retina. E a tua ideia era tamponar com gás ou com silicone? Era com gás, doutor Sérgio, dependendo, claro, do desenrolar, né, da cirurgia, mas com a faixa bem posicionada, cobrindo bem essas roturas inferiores, e se a retina, se a cirurgia corresse tudo bem, não teria nenhum problema em deixar com gás. E qual faixa que você usou, Fernanda? A gente usou a faixa que tem no HC, né, a 40. Tá, tá bom. E então vamos mostrar. Acho que todo mundo discutiu, super interessante essa discussão. Acho que isso é o que mais importante aqui é todos comentarem, né? E Vitor, vamos mostrar como é que foi a cirurgia? Perfeito, professor. Então foi como a Fernanda falou, foi indicado uma faixa vitré. E aqui eu vou colocar alguns passos da cirurgia. Primeiro foi passado a faixa 40 a 16 milímetros do limbo, que é a esclerotomia. Aí quando a gente entra na retina, ela faz o có, que a retina está bem móvel, um descolamento bem recente, como foi falado. Vê que está tudo praticamente nasal inteiro descolado, superior também. A gente dá para ver algumas roturas já. O Vitor e Fernanda, o Vitor ainda estava aderido aí? Então, aí ela fez a triancinolona e ela viu que o descolamento de vidro já estava feito. Então, o DVP já estava feito. Aí ela colocou o Peflu, Não tava, doutor Sérgio. Chequei algumas vezes, mas estava descolado já. estava todo Ótimo, excelente. Facilita muito, né? sim. Sim, um alto míope, né? Ela cauterizou as roturas, aí ela está fazendo a base sobre indentação. Aqui tem diversas roturas. E aqui ela já começa a fazer a troca fluido-ar pela rotura, aí aspira um pouquinho do Peflu pela rotura e ela já começa a fazer, aperta a faixa e começa a fazer o laser. O laser ela fez praticamente em volta de todas as roturas, né? Fez posterior à faixa também. Vitor, só uma pausa para fazer uma pergunta aí, nesse ponto. É interessante porque depois de fazer a vitrectomia, quando eu vou acessar as roturas, eu acho melhor eu aperto a faixa antes do que vocês apertam, para eu ter uma apresentação da retina periférica melhor, sem precisar alguém dentar para mim. Então, quando eu coloquei o perflu, eu levantei, fiz o DVP, comi o vítreo. Logo depois assim que eu coloco o perflu e eu encho o polo posterior com o perflu, eu já aperto a faixa. Eu paro,
saio de novo, aperto a faixa. Aí eu vou ter a retina periférica exposta e eu não preciso ficar identando. Então, aí depois que eu não for fazer drenagem, tá tudo muito mais visível. Vocês querem comentar isso? André, Jorge, Lívia, Mauro, Tereza, se isso é o que vocês fazem ou se vocês não fazem isso? Eu também faço como você disse. A gente aperta e a própria faixa ajuda a fazer a manipulação da periferia, visualização, laser. Concordo. Tá. Jorge? Voto com o relator, concordo. André? André já foi jantar. É, tá. Então a Tereza concorda. Hélio? Tá, Hélio? Tô sim. Eu já tento, a hora que eu passo, eu já deixo relativamente dentado. A hora que eu Tá. tô passando, eu deixo relativamente dentado e eu só faço um ajuste, como você está falando. Se não tiver uma visualização boa, aí eu faço um ajuste. Aperta mais. Eu Tá. tento não identar, não. Eu uso do buckle também. Uma troca com ar, aí você vê bem a periferia, né? Eu coloco um pouco de ar e aí você, com ele dentado, você vai ver bem. Vai ser o suficiente para você fazer o laser e trabalhar a retina. Perfeito. Tá. Então vamos seguir? Então, Tá sem o áudio, Vitor. Isso, tá bom. tô fazendo laser, ver que a faixa ficou bem dentada. Esse laser também posterior à faixa, 360, em cima da faixa também. Ô, Vitor, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quer ver, antes de acabar? Quando a gente está fazendo laser, a gente tem uma vontade com a retina descolada, depois você cola tudo, com medo de redescole, você fazer laser em cima da faixa inteira e até posterior à faixa, né? Na base da faixa, da interflexão que você fez, né? Quando, na verdade, o ideal é você fazer só em volta das rupturas, né? Sim, Isso é tentador fazer mais laser do que precisa. E esse laser pode causar a membrana epirretiniana, por exemplo. Então, eu queria sim. bem que vocês comentassem, Jorge, Mauro, Lívia, Bernardo, Fernanda sobre isso, Tereza e Hélio sobre isso. O quanto de laser? O mínimo É necessário. mínimo necessário. Hélio, Também o mínimo necessário, porque a abordagem de membranas pelo diâmetro anteroposterior também desses pacientes acaba sendo um desafio, né? bem Até com complicado. tudo. Operar esse paciente de membrana é nightmare. É isso Não é aí. fácil. Você tem que ter uma pinça especial. Sim. Às vezes é bem complicado. Mauro, Eu vou destoar, eu faço. Quer dizer, primeiro que dizer o que é o mínimo necessário não é tão fácil. Eu acho que eu faço mais do que necessário, porque o que eu tenho mais medo é da retina redescolar. Ah, eu costumo fazer um pouquinho mais mesmo. tá ótimo. Em especial, desculpa, Não, em especial um paciente pseudofásico, na ideia de que eu não consigo ver todas as rupturas, pode haver micro-rupturas. Não é o caso desse paciente, mas acho que eu tendo a fazer mais do que precisa, me sinto melhor. tá. Tereza, Bernardo, Quando eu ponho faixa de tré, eu faço só nas rupturas. Mas esse paciente especificamente tinha muita rupturinha na base vítrea. Eu acho que está desculpado de fazer 360. Uhum. não é Sendo isso, leve, não torrando a retina, óbvio, né? é. Então, sendo Então, ó, leve, eu acho que está autorizado. a ideia aqui, a Fernanda operou super bem esse paciente, então a ideia não é estar criticando nada, a ideia é fazer discussões em torno de um tema, entendeu? Para ver o que que é mais, o que se tem um consenso. Você vê que aqui não tem muito um consenso, né? Bernardo, Acho que a maior dificuldade, professor, é achar as roturas. Então, para fazer nas roturas, tem que marcar bem antes, né? Ainda mais sim, nesses quadros que é pouco pigmentado, assim, você se perde muito fácil, né? Então, dá sim, vontade de fazer mais, às vezes, com medo de perder alguma rotura que você. entendi, tá, tá. Doutor Mas você Sérgio, marcando, digamos que a desculpa. Digamos que a ruptura, você já fala, Fernando, digamos que a ruptura esteja bem marcada. Você marcou as 8 rupturas, não tem mais nenhuma. Você faz só nas rupturas ou você amplia o teu laser?
em cima de outras áreas do buckle? Eu acho que eu tô com o Maurinho, professor. Eu ampliaria. Tá bom. Fernanda? Doutor Sérgio, eu marquei todas as roturas com cautério, com medo de Sim. perder quando a retina planasse, mas a Tá. periferia dele era muito frágil, muito fina, tinha muita alteração pigmentar e Hum, ele já tinha muita rotura. Eu fiquei com medo de deixar passar alguma coisa, então eu acabei me empolgando mesmo, fiz mais Uhum. leite talvez do que deveria, mas mais tá. pensando na insegurança de talvez deixar passar alguma rotura, alguma degeneração e esse paciente redescolasse. Claro. Não, como a Teresa falou, totalmente desculpável. Eu acho que sim. Eu acho que não tem problema. Em geral, a gente faz o mínimo necessário, né? Como, não sei quem usou esse termo, mas em alguns casos a gente acaba fazendo um pouquinho mais. Lívia, você quer falar a tua opinião? Isso, eu não é um costume que eu tenho de fazer esse laser 360 na faixa. É duas coisas, além de uma propensão à formação de membrana epirretiniana, se esse paciente redescola por PVR e a gente precisar fazer uma retinectomia, também acaba, o laser 360 acaba dificultando também. Mas eu também, assim, eu só não faria 360 nesse caso se eu tivesse absoluta certeza de ter identificado todas as roturas. É como a Perfeito, Fernanda falou, né, uma periferia muito ruim, acho que eu optaria por fazer também. perfeito. O buckle ele dá um pouquinho mais de segurança para você até Sim, é fazer menos, tamponado, né? às vezes não, você não precisa fazer tanto laser, né? Você pode até ter, o que foi falado, né? Você tem que ser seguro o Hum, suficiente para que você, sem tentar exagerar, mas é pertinente fazer o laser extenso, é que o buckle ele ajuda. Se fosse uma vitré sem buckle, aí não teria jeito. Aí você tem Teria que fazer muito mais laser. isso, muito mais laser, mas o buckle, a força, a inversão do vetor de força, ele te permite que que passe uma rotura, se tiver sobre o buckle, ele permaneça com a retina colada, né? Uhum, ótimo. Vitor, alguma complementação? Vocês estão acabando aí, cortando o Vicryl? Alguma outra da conjuntiva? Não, foi ótimo, professor. Os comentários foram bem pertinentes. A cirurgia foi muito bem feita pela doutora Fernanda. E eu queria mostrar o pós-operatório, né? Como é que Ótimo, ficou. pode mostrar. Então, pós-operatório, D60 pós-operatório ficou 20/50. A faixa bem dentada, laser 360. Na retina, na região foveal tem uma interrupção da retina externa ali, por isso que provavelmente não ficou com 20/20. Mas o aspecto muito bom. Sem membrana epirretiniana, apesar do laser, Sem certo? membrana. E foi colocado C3F8, concentração de 12, tá? Então não foi colocado óleo nesse paciente. Não, isso, que é o ideal. E tem um dome shape aí, essa mácula, né? Sim. É, excelente. Parabéns. Caso super, super bonito, bem operado. Fernanda, parabéns. Parabéns. Parabéns, Vitor. Muito bem o caso mesmo, tá? Então, então é isso. Fernanda, algum comentário final aí? Não, doutor Sérgio, só que no olho contralateral ele provavelmente tem muita alteração também, né? Então a gente já cercou, ele tinha um monte de látice. Então sempre ficar Hum, atento nesse salto míope. Tem muita chance de descolar o olho contralateral, né? perfeito. E a Fernanda está indo para o Canadá para ficar 2 anos lá no fellow cirúrgico. Parabéns, viu, Fernanda? Obrigada, doutor Sérgio. É agora, né? Mas já Daqui a está indo. 3 horas começa. Saiu, já está um, não? Falta a última parte do visto. Tá. Demorado demais. Não, Daqui a tá. pouco. Parabéns, Fernanda, ótimo. Parabéns, viu, Vitor? Excelente Obrigado, apresentação, professor. tá? Então, eu queria discutir todos, queria cumprimentar, agradecer todos que discutiram, olha, o André Kreutz, o Jorge Rocha, Lívia Conce, o Mauro Goldbaum, Cleide Machado, o Bernardo Kestelman, a Fernanda Dourado, a Maria Tereza Bonanomi e o Hélio Primiano. Então, sem eles aqui não teria graça nenhuma a reunião, então eu agradeço muito a todos eles. Agradecer também ao Vitor Gonçalves que apresentou o caso cirúrgico, ao Yuri Shiroma que apresentou o artigo, a imagem da Carolina Martinez e o caso clínico da Melissa Amaral. Então, agradecer a todos e a todos que assistiram e que vão assistir pelo YouTube. Quinta-feira que vem a gente não tem, porque tem o CBO. Então, a gente se vê de novo daqui 2 semanas. Um abraço para vocês. Encontro vocês todos lá em Curitiba.
Obrigada pela reunião. Boa noite. Tchau, doutor Boa noite. Sérgio. Obrigado por participar. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Um abraço a vocês. Tudo de bom. Boa viagem, Fernando. Sucesso. É isso aí. Sucesso. Boa viagem.